irmãos, essa semana foi uma semana bastante trabalhosa. A gente vai vivendo dias na obra de Deus, né? E cada dia mais a gente vai vendo coisas, aprendendo coisas, né? E vendo como é que as pessoas hoje elas vão perdendo, né, a sensibilidade, vão perdendo o temor, e a gente precisa muito buscar a Deus, a gente precisa muito orar para que a gente consiga agradar aquele que nos alistou, o que não é fácil agradar a Ele, né? Mas é possível. E esse texto aqui, um versículo aqui me chamou muito a atenção, que é o versículo 17 desse capítulo 5, que diz da seguinte forma: orai sem cessar. Baseado nisso, eu gostaria de estar relembrando, né, como dizia, ou como diz, e não diz o pastor Robson, né, sempre que fala isso, eu gosto de relembrar, não é que os irmãos não sabem aqui, eu gosto de relembrar os irmãos. Então, eu gostaria de hoje intitular a mensagem de hoje, o privilégio da oração. Aleluia, Jesus. Quem ora, ele tem muitos privilégios para com Deus. A oração, quando você adquire o costume de orar, é a mesma coisa, semelhante, não é a mesma coisa, semelhante a uma pessoa que adquire um plano de saúde, que aí você paga o plano de saúde e você tem várias regalias, né? Vários benefícios. Mais ou menos assim a oração, quando você adquire o costume de orar, então você vai ter diversos benefícios esses que vai te colocar você cara a cara com Deus. Aleluia. Então esse versículo, orai sem cessar, é algo muito tremendo, porque ele está dizendo para mim que a oração, ela nunca pode faltar na minha vida. Hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos, ficar me preparado com as suas Bíblias, porque eu gostaria de estar citando alguns versículos e que os irmãos estivessem lendo, para que a gente pudesse então estar assim, sabe, interagindo e aprendendo um pouco mais. Para muitos irmãos, orar é uma obrigação. Outros acham que orar é somente assim, um sacrifício, que tem que ser feito. Entretanto, orar é um dos maiores privilégios que o crente pode ter, pois é orando que a gente comunica-se com o céu, e é orando que a gente fala com Deus. Então não é sacrifício, a oração não é obrigação, a oração é desejo, a oração é necessidade, a oração é quando você tem aquela intimidade para com Deus. Mas só que para orar também não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso falar o que eu quiser na oração, porque quando eu estou orando, eu estou falando com alguém que é superior a tudo e a todos, alguém que é extremamente inteligente, que não há ninguém mais inteligente do que ele, alguém que é poderosíssimo, alguém que fez, que criou não só o mundo, mas me colocou também nesse mundo. Então, eu tenho que saber o que eu vou falar com ele, porque não tem como eu querer enganar Deus, falar para ele que eu preciso de uma coisa, quando Deus sabe que eu não preciso daquilo. Ou eu falar para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, porque eu vou fazer isso, e Deus sabendo que quando Ele te dá, você não vai fazer, me dá um carro que eu vou usar na tua obra, e Deus sabe que você não vai usar. Então, a gente tem que saber o que a gente vai falar na oração, porque não é qualquer oração que Deus vai ouvir,
e nem que ele vai receber, e nem que ele vai responder. Então, caro internauta, vamos acompanhar essa trajetória? Como devemos orar? É uma pergunta. Em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Não é eu, agora, Senhor, entendeu? Eu não admito esse tipo de oração. Vamos lá, João capítulo 15, verso 16. Agora eu vou testar a habilidade dos irmãos, quem são rápidos de Bíblia. De primeiro eu ministrava ensino só assim, mandando os irmãos. Então devemos orar em nome de Jesus. João 15, 16. Quem achou? Não me escolheste vós, mas a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu em meu nome pedides ao Pai, Ele vos concederá. Tudo que pedir em nome de quem, irmãos? Em nome de Jesus. Tudo que pedir em meu nome, eu farei. Então a oração ela tem que ser sempre em nome de Jesus. Sempre. Né? A oração, além de ser sabiamente, as palavras têm que ser muito bem colocadas, não podem ser palavras afoitas. Eu também não posso ficar repetindo elas, não é isso? Mas a oração, ela tem que ter uma base. Qual que é a base que vai fazer com que Deus ele responda a minha oração? Porque eu posso fazer uma oração muito bem colocada, com palavras sábias, mas é uma oração caótica. A oração embasada que Deus vai responder é a oração que ela é feita com fé. É isso, porque ele disse: tudo que pedis na oração, crendo. Então, se eu não tiver fé, não vou receber. Vamos ler Tiago 1,6, vamos ver os bons de Bíblia. Tiago 1,6. É aqui para você entender, irmãos. Às vezes você fala assim: não, mas eu oro tanto, e eu penso nas palavras que eu vou falar, mas você pensa, mas a sua oração, uma oração sem fé. 1,6. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma ponta para a outra. Está vendo, irmãos? Se você for pedir, você tem que pedir com fé. Porque se você pedir sem fé, olha só que Deus compara, é você semelhante a uma onda que é levada para uma e outra banda e não tem destino. Então, se eu for orar, eu não posso orar de qualquer jeito, não posso falar palavras afoitas, mas também a minha oração não pode ser uma oração que eu não esteja esta fé 100% genuína. Se eu não confiar naquele a quem eu estou orando. Então, a minha oração, com certeza, nunca será ouvida. Então, logo, a oração, ela tem que ser bem específica, e ela tem que ser com fé. Se eu pedir com fé, com certeza Deus vai responder. Só que, irmãos, além desse princípio, que a oração tem que ser feita em nome de Jesus, e ela tem que ser feita com fé, existe um outro ingrediente na oração para que Deus possa também responder. Porque se eu for uma pessoa que tiver fé e também pedir em nome de Jesus, mas não usar esse terceiro ingrediente, dificilmente também Deus vai responder, que é humildemente. Pedir com humildade. Se você for arrogante, eu tenho fé, entendeu? Quero ver Deus não responder, porque fé que sobra. Irmão, você pode pedir em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode pedir em nome de Maomé, entendeu? Verdade, Jesus. Além de eu pedir em nome de Jesus, eu tenho que ter fé
e tem que ser humilde. Ó Deus, não mereço, não mereço. Eu estou pedindo ao Senhor, mas por misericórdia. Tem gente que fala assim: não, eu trago meu dízimo, Senhor, entendeu? Eu exijo resposta, eu exijo, não admito esse silêncio, não admito que o Senhor não me responda. Ah, meu irmão, tu está perdendo o teu tempo, certo? E Deus nunca vai responder. Então, humildemente, Lucas 18:13. Vamos lá, irmão, vamos participar, vamos interagir. É isso. Lucas 18, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Está vendo só, irmãos? Quanta humildade, né? Mas e o fariseu, o que ele fez? Ah, eu não deu jejum, eu faço isso, faço aquilo. Até acusou, não sou como esse publicano aí, entendeu? Essa oração é uma oração vazia e Deus também não vai ouvir. Mas também, irmãos, não é só com esses 3 ingredientes na oração que Deus também vai te responder. De forma alguma. Existe um quarto elemento aqui, um quarto ingrediente essencial para que Deus possa também responder. Porque se você pedir em nome de Jesus, pedir com fé, humildemente, mas se não tiver esse quarto ingrediente, que é pedir com sinceridade, se você não for sincero na tua oração, jamais Deus vai responder. Tem pessoas que querem aparecer ser, né? Ser humilde, ó Deus, né? Eu estou aqui, mas ele não está sendo sincero. Estou aqui de boa vontade, estou aqui aos teus pés, né? Mas ele é um fofoqueiro, mentiroso, não é sincero nas suas palavras, gosta de causar confusão. Então, se não haver sinceridade, também Deus não vai responder. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Parece que só tem uma Marlene aqui para ler Bíblia, né? Porque é muito rápido, né? Eu tenho uma agora. Hebreus 10 e 22. É, Jesus, é verdade. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E outra tradução diz com sinceridade, né? Mas é o mesmo sentido. Sabe, essa questão de coração lavado com água limpa é ser o mais sincero possível. Você fazer as coisas com mais sinceridade possível, porque se não tiver sinceridade, humildade, fé e a oração em nome de Jesus, meu irmão, vai ser uma oração que não vai ter sentido e com certeza Deus não vai responder. A Bíblia, ela relata algumas maneiras de oração, né? Algumas formas de oração que simboliza fé, que simboliza humildade, que simboliza sinceridade, não é isso? Entre elas nós vemos Gênesis capítulo 24, versículo 26, e também Mateus 26 e 39, inclinando ou prostrando. Irmãos, se quiser ler Gênesis 24, 26, fique à vontade. Ou Mateus 26, 39 também é o mesmo exemplo, né? Então, são maneiras de a gente mostrar para Deus a nossa... Mateus 24. Mateus 26, 39. Gênesis 24, 26. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Gênesis 24. Então inclinou-se aquele varão e o adorou. Tá? Sabe, a inclinação é símbolo de humildade, né? Observe os grandes homens da Bíblia que sempre que eles iam estar falando com Deus, eles colocavam o rosto no pó. E até hoje
né? Eles fazem isso no Muro das Lamentações, lá que eles vão fazer, eles inclinam. Então, são maneiras de se apresentar. Não que Deus não receba uma oração em pé, porque essa última fala que nós falamos agora, né, da sinceridade, da anterior da humildade, né, estava o fariseu e o publicano, ambos estavam em pé, né? Mas são maneiras de nós mostrarmos para Deus, né, a nossa humildade. 26:39, tem alguém que quer ler? Pode ler. Mateus. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Que exemplo, né, irmão? Jesus prostrando. Verdade. Prostrou-se, né, ajoelhado. É assim que Deus é. Tem muita gente que gosta de fazer algazarra na oração, né? Vai no meio do mato, aí chega lá, fica pulando uma perna só, oh Deus, entendeu? Fica dançando a dancinha do ventre, né? Assim, né? E acha que Deus vai receber. Ah, Deus recebe qualquer tipo. Não, não é qualquer tipo não. Deus é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, meu irmão. Não é de qualquer jeito. Porque o que tem dentro do meu coração reflete muito o meu exterior. Então, existem as maneiras adequadas e corretas de eu estar apresentando a Deus. Atos 20:36 também, quem quiser achar lá. E outro já pode ir achando também Lucas 22:41. Atos 20:36 e Lucas 22:41. Atos vai falar de ajoelhar. E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Está vendo, irmão? Você estava em pé. O que quer dizer isso? Se eles estivessem em pé e orassem, Deus não iria ouvi-lo? Iria, irmão. Não é que Deus não vai ouvir, mas é a forma de mostrar para Deus que eu estou sendo humilde e isso agrada a Deus. Aleluia. É mostrar para Deus que eu estou realmente precisando e para quem eu estou pedindo, eu estou demonstrando que existe uma necessidade, que existe uma carência. É como se fosse: Deus, por favor, ouve essa minha oração, porque ela precisa ser ouvida. Aleluia. É uma maneira de você se apresentar, né? E Lucas 22:41 também. Número 2. Lucas 22:41. Está vendo só? Apartou-se e foi ajoelhar e orar. Então, são maneiras de eu me retirar, porque tem pessoas que ele quer orar bonito só no meio dos outros. É isso? Abre. Eu pastorei uma igreja, irmãos, que tinha um abençoado, que toda vez que a gente iniciar o culto, vamos fazer uma oração para o nosso irmão fulano. Irmão, às vezes eu me arrependia, porque dava o microfone na mão dele, sabe? Ele: Senhor, nesta noite que nós estamos. Mas ele demorava, irmãos, eram 6, 7 minutos, 8 minutos. A oração para a abertura do culto, para o encerramento, é uma oração rápida. Ficava lá 10 minutos orando. Os irmãos, um dia eu chamei ele e falei: Senhor abençoado, quando o senhor quiser fazer uma oração alongada, né, intimidade de Deus, o senhor faça na sua casa, ou o senhor faça na igreja, quando o senhor chegar, ou depois que terminar o culto, entendeu? Mas a oração de abertura é uma oração rápida, porque o culto ele tem uma programação, né? Ele tem uma dinâmica, ele tem um roteiro a ser seguido. Quando o senhor faz isso, o senhor acaba encurtando, né? E a gente precisa estar acelerando. Ela ficou bravo, entendeu? Também parei de mandar orar para iniciar o culto, né? Pessoas que querem se apresentar, sabe? Multidão, mas não. O humilde, né? Aquele que é sincero, ele procura orar mais retirado, ele se afasta, assim como Jesus fez, né? Se retira um pouco mais além. Ninguém precisa estar ouvindo a minha oração, não é isso?
com mãos levantadas. Também é outra maneira. Eu não preciso levantar as mãos. A Bíblia fala assim: levantai as vossas mãos. Aleluia. Isso. E abrir os vossos corações. Então, é uma maneira também. Isso não quer dizer, não é uma regra. Eu só tenho que, entendeu? Também é uma forma de súplica, né? Mãos levantadas ao céu. Salmos. Aleluia, Jesus. Amém. Salmos 28, versículo 2. E 1 Timóteo 2 e 8. Salmo 28, 2. E 2 Timóteo 2 e 8. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Isso é Salmo 28. Né? E ouve as minhas orações quando levantar as minhas mãos. Quer dizer, você está sinalizando para Deus. 2 Timóteo 2, versículo 8. Então, irmãos, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou os mortos segundo o meu evangelho. 8, tem certeza? 2 Timóteo 8. 2 Timóteo 2, verso 8. Isso. 2, 8, exatamente. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, que ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Então é 1 Timóteo. 2 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Exatamente. Não foi um pedido de alguém que tinha uma intimidade com Deus, né? Quero que os homens orem a Deus com mãos levantadas, né? Também em pé. Se eu não falar, tem gente que já está aí, sabe? Não, Deus ouve a oração. Não, ouve em pé, como eu já falei. Lucas 18 e 11. São as maneiras de nós nos apresentarmos. Só que, irmãos, cada oração e cada maneira que se apresenta tem um sentido. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Está vendo, irmãos? Mais uma vez, lembra de Jonas? No começo, a sua oração, sabe, era prepotente. Mas quando ele foi parar no ventre do peixe, aí a oração tornou, entendeu? Eu me considero no ventre do inferno, entendeu? Se eu tivesse a oportunidade, aí, irmãos, é que a gente reconhece. Então, dependendo da tua necessidade, é a maneira que você vai procurar se apresentar. Se você está forte, não está precisando de nada, você vai se apresentar em pé, forte, orando a Deus, em pé, isso, sentado, porque você não sente a necessidade disso. Mas se você está com o coração dilacerado, cheio de problema, é automático, irmãos. A maneira de você se apresentar diz muito da necessidade que você precisa de receber a bênção. Você já vai chegando logo na igreja, já vai se esbuçando na cadeira, ou vai ponhando a boca no pó, dobrando o joelho, mostrando para Deus o tamanho da tua necessidade. Aleluia! Então, quando essa oração ela deve ser feita? O interessante, irmãos, que quando tudo vai bem conosco, as nossas orações são bem limitadas, mas muito bem limitadas, né? Mas quando nós devemos orar? Quando nós estamos bem, mas também na enfermidade. Isaías 38, versículo 2 e 3. Isaías 38, versículo 2 e 3, né? Na enfermidade, nunca devemos deixar de orar. Tem gente assim, não estou orando porque eu... Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei
diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Essa oração foi uma oração de ouro, irmãos. Doente, recebeu a notícia de que estava condenado à morte, iria morrer em algumas horas, mas a oração dele na doença fez com que Deus sentisse uma compaixão muito grande e então ouviu rapidamente. Vê a situação, né? Deus ouviu rapidamente a oração dele, não demorou nada, não é isso? No sofrimento, quem aqui gosta de orar no sofrimento ou que ora no sofrimento? Eu não tenho nem força para orar, o sofrimento é tão grande. Vamos ver Tiago 5,13. Tiago 5,13, só para os irmãos entenderem. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós aflito? Sabe o que é aflição? Sofrimento. Ou doente? Chame quem? Os presbíteros e orem, e Deus o restaurará. E quando somos perseguidos também, Mateus 5,44, porque não estou indo nem na igreja, porque é uma perseguição, sim. Mas irmão, que tipo de crente que somos nós? Já vi isso. Mateus 5,44. E eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. É esse? É isso mesmo. Fazei bem aos que vos odeiam, e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ô, irmão, e aí que a gente vê que a gente não é crente coisa nenhuma, né? Amar as pessoas que nos odeiam e além de amar, a gente tem que orar por elas, né? Mas não é oração de feiticeiro, não. Ó Deus, bota a mão nele, entendeu? Pesa, aleja ele, entendeu? Cega ele, bota. Não, mas é uma oração de amor. Orar pelos que vos perseguem, né? Pelos que vos caluniam. Então, Aleluia. isso aqui é muito forte, isso. E, além disso, nós devemos orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 e Colossenses 4,2. Orai em todo o tempo. Tem gente que ele só ora no tempo do frio, né? Outros só ora no tempo do calor. 1 Tessalonicenses 5,17 e Colossenses 4,2. Orai sem cessar. Foi a leitura que nós lemos. Orai sem cessar, quer dizer, todo o tempo. E Colossenses 4,2. Que Perseverar em oração, velando nela com oração de graça. com ação de graça. Sabe por quê, irmão? Tem gente que assim, ó, ele tem tempo que eu oro. Ele tem tempo que eu gosto mais de, sabe, ficar meio zen, né? Tem gente que ele só ora só quando realmente está com problema, né? Outros só ora quando recebe algum presente, alguma bênção, não é isso? Mas aquela oração assim, ó Deus, muito obrigado, Senhor, é por isso que eu recebi, né? Mas a oração, ela tem que ser feita em todo o tempo, ela tem que ser na perseguição, na dor, na aflição, né? Quando estamos felizes, também quando estamos tristes, né? Então, a Bíblia ela fala para nós fazermos as nossas orações contínuas, falando do seu amor e fazendo discípulos, ou seja, fazendo com que as pessoas
que olha para nós, elas sigam os nossos exemplos. Não é isso? Então, que Deus possa estar nos orientando cada vez mais. Tem mais alguns exemplos aqui, irmãos, de como devemos orar, né? Mas aqui nós temos o nosso bazar para montar, né? Mas assim, olha, onde nós devemos orar? Oração no templo, Atos 22, 17, não precisa ler. Orar no quarto em secreto, Mateus 6, 5 e 7. Em todo lugar podemos orar ao Senhor, 1 Timóteo 2 e 8. Mas quando se fala em todo lugar, a gente tem que ser meio restrito, com sabedoria, para não fazer com que seja notório, né, que a nossa oração está sendo feita. É isso? Para que todos vejam. E os efeitos são muitos, né? Aleluia. E a gente já sabe, como eu já falei para os irmãos, que resposta de oração, dependendo do grau e dependendo da maneira com que você se apresenta a Deus, a resposta ela vem imediata, né? E dependendo da forma como você se apresenta, ela demora muito tempo, né? Então, tem muita gente que não recebe, demora para receber, mas ele não sabe, porque é a maneira com que ele se apresentou. Porque Deus é muito organizado, é muitíssimo organizado, né? E Ele ouve e responde de acordo com a tua necessidade, de acordo com a maneira que você se apresenta, de acordo com a tua fé. São várias situações para que Deus possa responder e o tempo que Ele vai responder às nossas orações. E não foi só esse, né, só Ezequias que Deus respondeu assim rapidamente. Nós encontramos várias, mas também nós encontramos várias que Deus demorou de responder, como Ana, que todo dia ia no templo e ela ficava ali orando, mas não pronunciava, ela só meneava com a boca. Então, a maneira com que nós nos apresentamos, ela reflete muito na resposta que Deus vai dar, né? E observe que Deus só atendeu o pedido dela depois que ela fez aquela declaração: não, meu Senhor, nunca estive embriagada, nunca entrou bebida na minha boca. Eu só estou falando com Deus, pedindo a Ele a minha bênção. É por isso que eu fico só meneando a boca. Deus falou assim: eu preciso abençoar essa mulher rapidamente. Aleluia. Porque isso aí é muito vergonhoso para ela, não é isso? As pessoas confundiram. Então, a maneira, né, com que eu vou me apresentar vai refletir muito, né? Nós encontramos outras pessoas que orou e Deus respondeu na hora. Exemplo desse Elias, não é isso? A qualidade da oração, o grau da fé e a maneira de se apresentar. Para com essa palhaçada aí. Agora deixa eu. Conserta o altar aí, deixa tudo direitinho, enche de água. E é o seguinte: Deus, eu falei, o Senhor é Deus, então agora só faz aquilo que o Senhor pode fazer aí, para mostrar para essa gente que o Senhor é Deus numa outra. Aleluia, Jesus. Então, qualidade, fé, postura, necessidade, né? E outros requisitos que faz com que Deus nos responda rapidamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus com muita alegria.